Olá, meus amores, nós vamos para Mateus 13, versículo 1 vem dizendo assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto o povo todo, ficou na praia assistindo ele. E aí ele começou a falar por parábolas, dizendo sobre a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Versículo 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Versículo 8. Outra caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Por que ele dizia isso, né? Porque muita gente tem ouvidos, mas não escuta. Tem até uma parte da série lá do The Chosens, acho que é assim que fala, que ele fala para uma cega que ele cura que ela enxergava mais do que aquelas pessoas que tinham olhos, porque ela acreditava nos milagres que Deus tinha feito sem nem ter visto. Aí ela falou: você enxerga muito mais do que todos aqui. Aí ele foi e curou a visão dela. Então, às vezes as pessoas escutam, que eu vou estar explicando para vocês aqui o que ele está querendo dizer com essa parábola da semente. E se você tentar entender as coisas de Deus com a tua mente, com o teu cérebro, você não vai entender. É impossível de entender. Tanto que na Bíblia nem tem a palavra cérebro. É sempre com o coração. E aí ele continua: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falam ao povo em parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por essa razão eu lhes falo em parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumprem a profecia de Isaías: aqueles que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos. Então não adianta fazer que eles não iam ver nem ouvir, porque eles se tornaram insensíveis, estavam tentando entender com o cérebro, estavam tentando julgar, estavam tentando, de alguma forma, fazer com que, mesmo que os milagres estivessem acontecendo, jogar como se fosse irreal. E fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria, ou seja, se trabalhasse a sua espiritualidade, se trabalhasse os seus ouvidos espirituais para ter discernimento, aí sim iam ser curados. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Então, quem tem o coração aberto, quem busca entender com o coração, com discernimento espiritual, honrando ao Senhor, não importa o que está acontecendo, mas ouvindo com a alma, com a essência, esses sim são felizes os olhos de vocês e os ouvidos de vocês. Porque eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviam. Portanto, agora ele vai explicar aqui a parábola do semeador, Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Que ele está falando aqui, do terreno pedregoso, no capítulo 20. É aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas terreno pedregoso não tem raiz. E aí, não tem como frutificar, não tem como brotar. Todavia, visto que não tem raiz, permanece pouco tempo, e aí qualquer tribulação que surge por causa da palavra logo abandona. Então, quando a pessoa... Qualquer tribulação que aconteceu nesse mundo, ela simplesmente, não funciona a palavra de Deus. Se Deus estivesse aqui, não seria assim. Se Deus estivesse comigo, não estaria acontecendo isso. Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Então,
para todos aqueles que amam a Deus. Então, não importa o que acontecer nesse mundo, nada vai acontecer para o seu mal. Tudo é ensinamento. Se você manter os olhos, que ele fala, e os ouvidos abertos, você vai enxergar e ouvir a verdade. Quanto, versículo 22, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando infrutífera. Ou seja, parecido com o outro, né? Qualquer preocupação vai atrás de riqueza ou coloca algo acima da palavra de Deus e se perde. Então, se está semeado entre os espinhos, né? Preocupação e o engano, mentiras, essa terra não vai frutificar, não tem como. Versículo 23, ele diz, e finalmente, o que foi semeado em terra boa, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, aquele que foi semeado em terra boa, que tem raízes, essa vai frutificar, e vai dar vários e vários e vários frutos. Entendem a diferença de pessoa para pessoa? Isso aqui ele está falando de pessoas. Uma pessoa que fica logo felizinha, mas qualquer vento já arrancou a palavra do coração, o inimigo já tirou. O outro que mente, que tenta se dar bem em cima dos outros, a preocupação da vida, também não vai vingar. Mas só aquele que crê, que ouve a palavra, que tem ouvidos sensíveis, discernimento espiritual e a fé, que ele vai falar aqui do tamanho de uma mostarda, esse vai dar vários e vários frutos. E Jesus lhes conta outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. O que é o joio, né, gente? É as ervas daninhas. O joio, elas crescem no meio do trigo, mas elas são muito parecidas, mas elas são difíceis de discernir o que é o joio e o que é o trigo. E aí vem dizendo, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Versículo 27 vem dizendo, os servos do dono do campo dirigiram e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Aí o versículo 28, o inimigo fez isso, respondeu ele. E os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que vamos tirá-lo? E ele respondeu, não. Ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Então, exemplo de pessoas, né? Sempre vai ter pessoas boas junto com pessoas ruins, igual numa igreja, a pessoa que tá lá ouvindo a palavra, mas não entra no coração e continua fazendo mentiras, coisas ruins. Mas tem as pessoas boas lá. E olha o que ele vem dizendo. Esquece, né? Não olha para quem tá do seu lado. Mantenha o foco. Olha para mim, como Deus fala. Olha para mim. Olha sempre para mim. Não importa o que tá acontecendo na sua vida. E versículo 30 vem dizendo, deixe que cresçam juntos até a colheita. Ou seja, até a colheita, depois a gente vai separar. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-se em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. E contou-lhe outras parábolas. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Ou seja, como eu disse para vocês, o joio são as pessoas ruins, né? Que são muito parecidas com o trigo, mas são pessoas falsas. São pessoas do mal, do inimigo. E o trigo é as pessoas do bem, por mais que estejam no meio das pessoas do mal, nesse mundo, nas igrejas, seja em qualquer lugar, elas vão ser sim separadas das pessoas do mal e vão se juntar a Deus. E quando ele fala que o reino dos céus é do tamanho de um grão de mostarda, se você tiver a fé no tamanho de um grão de mostarda, olha o que ele vem dizendo no versículo 32. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando ela cresce, ela se torna a maior de todas as hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as árvores do céu vêm fazer os seus ninhos em seu ramo. Ou seja, gente, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você fará grandes coisas, porque nada começa de coisas grandiosas. Primeiro tem que ter raiz, igual ele falou das sementes. Depois a gente planta a semente. Então, observa os grandes nomes desse mundo, né? Os que tiveram grandes conquistas, igual Steve Jobs começou dentro da garagem.
Começou pequeno, aí as pessoas já querem começar grandiosas, com coisas, tudo do bom e do melhor, mais perfeito, nem semeou a terra, nem preparou a terra, nem preparou, né, para plantar as raízes, nem semeou nada, já quer que tenha os frutos. É contraditório, não faz sentido. E ele também conta ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou como uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Ele não dizia nada sem usar parábolas. Cumprindo assim o que fora dito pelo profeta, né, igual no Antigo Testamento. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação desse mundo. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é filho do homem, filho de Jesus, né? Jesus, no caso. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, como eu já disse para vocês. E o inimigo que semeia é o diabo, o joio, né? E a colheita é o fim dessa era. E os encarregados são os anjos que vão separar aqui, né? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim dessa era. E já o trigo, né, que ele diz, o filho do homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. E o joio, né, serão jogados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos do trigo brilharão como o sol, as pessoas boas no reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-se de novo e então, cheio de alegria, foi vender tudo que tinha e comprou aquele campo. Ou seja, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, porque quando a gente encontra uma pérola de grande valor, né, que tá no versículo 46, a gente larga tudo, vendeu tudo que tinha, comprou, a gente larga tudo porque a gente sabe o valor que tem o reino dos céus e ter Deus nas nossas vidas, porque sem Deus a gente não tem nada, é vazio, como esse comerciante que encontrou a grande pérola que é o reino dos céus e os seus feitos, né? A gente larga tudo sem pensar, é igual quando Jesus chamava os seus discípulos: siga-me, eles simplesmente largavam tudo e iam porque sentiam que aquilo era uma pérola grandiosa. E você vê que o reino dos céus também começou pequeno, né? Começou lá, Jesus vem lá como é que é? Nazaré, não sei como é que fala, na cidade dele, Jesus de Nazaré, e as pessoas, uma cidade pequena, e as pessoas desprezavam e tudo, e começou pequeno com 11 discípulos, né, porque Judas acabou traindo e não aguentou a traição e acabou se enforcando. Ele diz que tudo começa de coisas pequenas para serem bons frutos, como até hoje é praticado e falado sobre Deus, que começou com 11 discípulos, 12 foi para 11 e depois espalhou-se em multidões e até hoje a gente ouve falar dos feitos de Jesus Cristo, de Deus, e nós estamos aqui principalmente, né, falando da palavra do Senhor, que cresceu pequeno, na cidade pequena onde Jesus nasceu, e olha os feitos que foram ocasionados, certo? Deixa eu ver onde eu parei aqui. O reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos e jogam fora os ruins, né? Os que não dá para se alimentar deles. Versículo 49, assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Aí Jesus perguntou: vocês entenderam essas coisas? Eles disseram sim. E ele lhes disse: por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali.
Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo da sinagoga. Só que todos ficaram admirados e perguntaram: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro, né? O nome da sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão conosco todas as suas irmãs? De onde ele obteve essas coisas? Em vez de eles ficarem felizes, né? Eles ficaram escandalizados, o versículo 57 vem dizendo, mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Muitas vezes a gente ouve, né, que santo de casa não faz milagre, como aqui, né? E ali ele não pôde realizar grandes milagres por causa da incredulidade deles. Jesus só realiza grandes milagres na vida das pessoas quando as pessoas têm fé, porque ele sempre fala: a tua fé te curou. A tua fé faz com que você faça grandes feitos, porque quem tem a fé, né, do tamanho de um grão de uma mostarda, aquilo vai crescer e vai dar muitos e muitos frutos. Agora, se você não crê, se você não busca crer, se entra num ouvido e sai pelo outro e você não semeia, você só vai à igreja, todo dia bate cartão ali, mas não procura a palavra, não busca o discernimento e continua fazendo as coisas erradas, você não espere ter grandes resultados com Jesus, né? Você tem que honrar os mandamentos, honrar a palavra de Jesus e buscar estar próximo todos os dias e buscar ter fé, independente do que está acontecendo na sua vida hoje. É a mesma coisa, né, gente, que eu falo para vocês da física quântica, que a física quântica diz: saiba o que você quer e simplesmente saiba, faça a sua parte, que o como vai vir até você. O que é isso? É a fé. É a fé. Por mais que você esteja na pior fase da sua vida, e se você ter fé e acreditar que tudo pode mudar, tudo vai mudar. E assim como eu falei para vocês de Jesus, que veio de uma cidadezinha pequena, que ninguém colocava fé nele, assim como os grandes feitos por várias pessoas milionárias que a gente vê por aí, tudo começou com raízes profundas, que tiveram boas sementes e essas sementes fortaleceram e frutificaram. Então tenha a fé pelo menos do tamanho de uma mostarda, se você quer mudar a sua vida. Não tenha o coração insensível. E busque ouvir sempre a palavra do Senhor, busque sempre buscar, conhecer quem era Jesus, porque é só isso que vai te aproximar dele. Principalmente quem não cresceu dentro de uma igreja, quem não teve o ensinamento, né? É importante sim que você busque a palavra, que você esteja no meio de pessoas que têm os mesmos objetivos que você, porque vai te afetar sim. O ambiente que você vive afeta a pessoa que você é. Então busque estar com pessoas que querem crescer, que te incentivam a crescer, que são pessoas do bem, de coração e de alma, do bem, para que você não seja misturado com esse joio e seja afundado e lançados à fornalha, assim como eles, né? Para que a gente tenha um discernimento até das pessoas que a gente tem ao nosso lado. Vamos orar para finalizar esse devocional. Querido Pai, nós te agradecemos por essa palavra de hoje e entendemos que tudo que vem do Senhor começa com raízes fortes e são plantadas somente sementes em campo onde tem fé, em campos onde as pessoas têm o coração puro, têm fé do tamanho de um grão de uma mostarda, para que essas sementes cresçam e sejam frutíferas, que possamos ter o coração, os ouvidos e os olhos abertos para ouvir a Tua palavra, para ter o discernimento espiritual e o coração entregue a Ti, porque tudo que a gente tenta entender com o nosso cérebro, os feitos do Senhor, não tem como, é irracional, e que possamos ter fé, ó Pai, fé, mesmo quando tudo parece que está ao contrário do que a gente deseja ou ao contrário do que a gente pediu, porque o Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. Que possamos a cada dia mais abrir os nossos corações para ouvir a palavra do Senhor, para crer no que o Senhor vem dizendo a cada dia e como tudo vem se profetizando, como tudo vem sendo feito conforme o Senhor diz. Que possamos a cada dia mais lançar para fora todo medo, toda angústia, toda tristeza e ter fé e discernimento espiritual para que a nossa fé seja maior a cada dia e cresça e dê frutos maravilhosos. Em nome de Jesus. Amém.